Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos sequência em mais uma aula da EBD para os adolescentes. A lição hoje é a lição de número 6, que vai falar sobre a riqueza de uma igreja sofredora. Bastante importante esse tema nesses tempos que nós temos vividos, nos dias de hoje. Mas antes da gente começar, queridos, vamos fazer uma oração? Se você puder fechar o seu olho aí onde você está, seus olhos, curvar sua cabeça, tá bom? Vamos fazer uma oração. Pai bendito e amado, no nome de Jesus nós entramos na Tua presença para mais uma vez podermos juntamente, Senhor amado, com aqueles que nos assistem, falar mais um pouco de Ti, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que está conosco todos os dias. Eu te peço a Tua luz, a Tua bênção, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e que o Senhor possa falar conosco através desta lição de hoje. Esse é o pedido que te faço no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, sabendo que o Senhor está conosco, tá bom? Mesmo em dias difíceis, nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor realmente ela passa por diversas tribulações, diversas adversidades, mas ela continua de pé porque ela aguarda por uma promessa. E essa promessa da vida eterna que nós um dia teremos com Ele na eternidade. Então que hoje nós possamos entender que Jesus Cristo Ele é o nosso Senhor. Aquele que nos prometeu que dos nossos olhos Ele limpará todas as lágrimas, tá? Mas vamos começar essa aula de hoje. A riqueza de uma igreja sofredora. O texto áureo, texto bíblico, que tá, o texto bíblico base que está na revista, está lá em Romanos capítulo de número 5, versículo 3, que diz o seguinte: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Romanos, a igreja em Roma, E ele dizia já, porque naqueles tempos a igreja já começava a passar por sofrimentos. Os primeiros cristãos daquela era, daquela época, eles já entendiam que eles estavam passando por dificuldades, porque eles criam, eles acreditavam em uma pessoa, em um homem, em um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. E hoje não é diferente, nós padecemos, nós muitas das vezes sofremos, porque nós preferimos, assim por dizer, renunciar a uma vida de facilidades, uma vida de comodidades, e nós nos aliamos a Jesus. Se hoje nós estamos aqui, não foi por obrigação nenhuma, ninguém chegou para nós e impôs, você tem que ser cristão, você tem que fazer isso, não. Foi porque nós sentimos arder dentro dos nossos corações um sentimento que só vem lá de Deus, que é o sentimento de amor, o sentimento de Jesus Cristo. E hoje nós professamos uma fé, essa fé no próprio Salvador Jesus Cristo. E hoje nós sofremos sim, mas por amor ao seu nome. Pode ser que no nosso país, por termos uma liberdade religiosa, podemos expressar a nossa fé, a gente não passe por tantas dificuldades, assim por dizer. Mas só eu, só você, que é um cristão verdadeiro, que sabe na pele o que é sofrer por amor a Cristo. Sofrer por ideologias de pessoas que não creem na nossa fé, que não têm esse entendimento, até por alguns da nossa parte dentro de nós, tem lidado de uma maneira totalmente diferente e tem nos feito muitas das vezes questionar os porquês, os praquês, e muitas das vezes a gente questiona Deus, o porquê de eu passar por isso, o porquê eu estar passando por essa prova, por este momento. Mas o Senhor ele tem uma promessa para você. Jesus uma certa vez ele disse, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Conta com Cristo nessas horas de sofrimento, nessas horas em que você tem entendido que você é a igreja do Senhor e tem passado por momentos de tribulações. Ele está do seu lado, tá bom? Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem sofrido? E qual é o tipo de sofrimento que você tem passado por ser a igreja do Senhor?
Porque Paulo ele dizia que nós somos o templo e morada do Espírito de Deus. Nós somos o templo, nós somos a igreja. Você que está aí me assistindo, você é a igreja. E é este corpo, é neste corpo que a gente sofre por amor a Cristo. Você tem sofrido? Qual tem sido o seu sofrimento? Esse sofrimento ele tem te feito entender o propósito de Deus para a sua vida? Ou tem te feito esmurecer a ponto de querer desistir? Entenda que se você está sofrendo por amor a Cristo, por acreditar neste nome, você vai ter uma recompensa de vida, uma recompensa de salvação, uma recompensa que se chama eternidade. E todos nós estaremos um dia diante deles, com as nossas vestes lavadas. Então não é em vão que você sofre. Tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. E Deus ele vai responder todas as suas perguntas. Papo sério, diz o seguinte: a riqueza da graça. João escreveu à igreja de Esmirna para ensinar e encorajar os cristãos que estavam passando por tribulações. A comunidade recebeu o nome da cidade onde estava localizada. Esmirna e o emprestou a uma famosa fragrância, mirra, uma essência extraída de uma árvore espinhosa, utilizada tanto no embalsamento de corpos como na produção de perfumes. Esmirna, né? Esse nome, aqui como está dizendo, ela foi emprestada a uma famosa fragrância, mirra, né? Uma essência extraída de uma árvore espinhosa. Uma árvore espinhosa utilizada tanto no embalsamento de corpos como na produção de perfume. E para produzir essa fragrância era preciso o quê? Espremer. Era preciso espremer para que esse caldo, né? Esse néctar pudesse sair e extraindo sim essa fragrância, esse cheiro. O que nós entendemos a partir disso? Que por diversas vezes nós passamos por pressões, onde nós somos espremidos de um lado, espremidos de outro, apertados aqui, apertados ali, tudo porque nós preferimos, nós de bom grado, por nossa livre e espontânea vontade, devido a esse livre-arbítrio que nós temos, escolhemos seguir a Cristo. E as adversidades se levantam da onde a gente menos espera, seja do nosso vizinho, seja dos nossos familiares, às vezes na congregação que a gente está. Existem diversas adversidades, tudo porque nós escolhemos seguir aquele que pode salvar a todos. Dentro desse mesmo tópico, a riqueza da graça, nós temos o tópico 1.1, a firmeza em Deus, que diz: apesar das perseguições sofridas pela igreja de Esmirna, elas não foram suficientes para afastá-la da presença do Altíssimo. Por quê? Porque eles estavam firmes em Deus, eles tinham um propósito, e eles sabiam que tudo que eles estavam sofrendo não se comparava àquilo que um dia eles iriam ter com Cristo. 1.2, a confiança em Deus. Quando João escreveu sua carta, a igreja sofria grande perseguição por parte dos romanos e dos judeus. Muitas dificuldades, aflição e pobreza incidiram sobre os membros de Esmirna. Contudo, ela permanecia rica da graça do Senhor. Eu não estou parando, irmãos, gente, eu não estou parando muito nos versículos, nos capítulos, porque eu quero fazer você entender e para que não seja extenso esse vídeo. Mas eu quero que você busque o conhecimento também quando você fizer a leitura da sua revista aí na sua casa. Aqui vai estar tudo direitinho, tem os versículos, tem os capítulos, as cartas, porque aqui ele está falando muito da igreja de Esmirna neste começo, onde foi o apóstolo João, o apóstolo do amor, que escreveu essa carta. Tudo pela graça do Espírito Santo de Deus, que revelou para ele todas essas coisas. E tudo que eles estavam vivendo. Então,
para que você possa se aprofundar um pouco mais, eu quero que você também leia na sua casa essa revista, leia os capítulos, leia os versículos, todos os tópicos, para que você tenha também esse entendimento. Eu quero tentar fazer para você um resumão de tudo isso que a gente está estudando. A gente está falando nessa cartilha dessa revista sobre a igreja, que é o corpo de Cristo e a agência de Deus no mundo. E tudo que a igreja passa. A gente, nas demais lições anteriores, tem visto, tem feito, tem falado sobre tudo isso. E hoje o assunto é sobre a igreja sofredora. Essa igreja que sofre, que ela tem uma riqueza. E você tem valor. Você tem uma riqueza porque é Jesus Cristo, o homem que te salvou, o homem que te libertou dos grilhões do pecado, aquele que pode salvar ainda mais e pode te usar como igreja para ser luz do mundo e sal da terra e brilhar para ganhar almas para o Senhor. Então, a igreja de Esmirna, mesmo espremida, ela conseguia extrair dela um bom perfume, que é o bom perfume de Cristo. Ela confiava em Deus, ela tinha confiança no Cristo Todo-Poderoso e ela tinha firmeza. Então, mais para frente, a gente vai entendendo que Cristo, ele é a nossa base, Cristo é a nossa estrutura. E caminhando mais, a gente vê que Cristo, ele pode nos consolar. Ele é o nosso consolo nos momentos em que a gente passa por maior aflição, por maior perseguição. Eu não disse para vocês que Jesus, ele disse certa vez: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A gente tem que ter a nossa paz em Cristo. A nossa fé tem que estar baseada no Cristo Todo-Poderoso, aquele que se entregou por nós. Às vezes você pode dizer: nossa, Vitor, tu tá falando demais, que eu tenho que padecer, eu tenho que muitas das vezes passar por esse sofrimento de cabeça erguida. Eu, de mim mesmo, eu já passei por muitas dificuldades, mas eu não quero aqui nesse vídeo, eu não quero aqui nessa aula tentar explicar tudo isso para você, porque pode se tornar um vídeo extenso. Mas quando eu tiver a oportunidade de estar na presença de vocês, com todos, eu quero contar um pouco mais dessas histórias, dessas experiências que eu tive com Deus. E quando a gente passa na pele, realmente, a gente começa a entender que vale a pena. Muitas das vezes a gente é espremido, sim, a gente é espremido. A gente passa por momentos que a gente pensa às vezes em: eu vou desistir de tudo, eu não quero mais seguir evangelho nenhum, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Cristo. Mas é nesse momento que ele pode falar conosco, que parece que uma luz se abre no final do túnel, parece que a gente ouve aquela voz, não parece não, porque a gente ouve, lá no fundo da nossa alma, lá dentro, lá onde só o Espírito Santo de Deus penetra, e a gente sabe que ele está conosco. E a gente pode entender que Cristo, o nosso Mestre, ele está no barco, e ele não vai deixar esse barco afundar não. Então acredita que esses momentos de dificuldade são para servir de experiência para você, para te fortalecer, te fazer entender que ele está no barco. A vida é assim mesmo, a gente passa por dificuldades. Dias que a gente acorda bem, dias que a gente acorda mal, dias que parece que as coisas não vão dar nada certo, mas Jesus, ele está experimentando você para te fazer uma pessoa cada vez melhor, para te fazer alguém cada vez mais experiente, para te fazer maduro, experimentado nessa vida, e entendendo que pode passar qualquer luta, pode passar qualquer desespero, qualquer coisa pode acontecer para tentar fazer você desistir, mas ele está com você e você não vai desistir, porque Jesus está contigo no barco, ele é o teu consolo, e o sofrimento que você passa é honroso. É gratificante um soldado, quando ele está numa guerra, passando por dificuldades, ele passar por aquelas lutas, passar por tiroteios, passar por mortes, ver seus colegas caindo, uns morrendo, outros perdendo membros do seu corpo. É difícil um soldado ver tudo isso que ele vê na guerra e mesmo assim, chegando no final, ele tem que se manter firme. Porque quando acaba tudo isso, quando acaba essa guerra que a gente está falando agora sobre o soldado, vem para ele uma condecoração. Ele vai ser condecorado, né?
ele vai ser honrado pelas pessoas, ou pelo presidente, ou pela alta cúpula do exército, porque ele conseguiu entrar na guerra, e ele conseguiu sair da guerra, e ele estava ali de pé. Então ele recebe uma medalha de honra, honra ao mérito, honra por causa disso, você honrou a pátria, você vai receber o brasão tal, o brasão deste. É honroso para um soldado, assim que ele sai da guerra, ele receber aquela honra, aquela medalha, aquele brasão. Bem assim vai ser nós. Vamos ser nós, né? Nós vamos receber do Senhor a coroa da vida. Tem coisa melhor do que isso? Receber do próprio Deus Todo-Poderoso, daquele que se entregou por nós, uma coroa de glória. Ele usou uma coroa de espinhos para que nós hoje pudéssemos usar uma coroa de glória. Ele fez tudo isso porque Ele te ama. É pela graça. E quando nós entendemos essa graça, esse favor imerecido, parece que não existe mais nada que nos prenda a esta terra. Parece que não existe mais nada que nos faça desistir. Porque essa graça, ela nos alcançou. Essa imensa graça. Que maravilha essa graça. Perdoem, eu estou falando aqui, estou começando a me envolver nessa graça, que somente o Deus Todo-Poderoso pode fazer a gente entender isso. A perseverança e a recompensa 2.2 fala assim: a vida missionária de Paulo ilustra bem os sofrimentos de um servo fiel ao Senhor. Não é fácil passar por tribulações, mas elas fazem parte da vida de todos, principalmente do cristão que guarda os princípios da palavra. Por isso Paulo considerava a luta um privilégio para a igreja. A gente tem que questionar e duvidar quando a igreja está tudo bem, não está passando por um momento de dificuldade, está tudo dando certo. Porque a vida do cristão é uma vida de luta atrás de lutas. A gente é tribulação atrás de tribulação, prova atrás de prova. Às vezes a gente acha até estranho, eu falando de mim, quando tá dando tudo certo, que não tá dando nada errado, parece que a vida tá caminhando, salário está bom, os filhos estão obedientes, tá tudo certo, não tem nenhum problema com vizinho nenhum, a gente consegue ir congregar, ninguém nos acusa, ninguém nos ataca, no trabalho tá tudo bem, nós somos condecorados, nós somos chamados de os melhores funcionários, nós não passamos por perseguição nenhuma porque nós honramos o nome de Cristo. Às vezes eu me questiono um pouco, será que realmente eu estou sendo exemplo? Porque quando as pessoas notam Cristo na gente, realmente tende-se a haver um alvoroço diferente. Tende-se a haver uma certa expectação das pessoas, até uma certa vontade de ver-nos errar, porque nós somos cristãos, então as pessoas elas olham para nós como se estivesse numa vitrine. Vamos ver se ele vai cometer algum erro, vamos ver se ele é tudo aquilo que ele diz mesmo, se esse Cristo que ele prega é tudo isso mesmo. Então eu me cobro bastante. Será que eu tenho feito a diferença? Será que eu tenho sido a diferença neste mundo? Será que eu tenho sido luz? Porque quando nós somos a luz, as trevas, a escuridão, ela tenta nos ofuscar. Mas em Cristo a gente passa por todas essas tribulações perseverantes e esperançosos, porque a gente tem uma recompensa de vida para aqueles que continuarem firmes nessa jornada, tá bom, gente? Eu já estou terminando. E eu quero que você tente entender que tudo isso que a gente passa aqui, todas essas brigas, todas essas inseguranças, todas essas perturbações, às vezes opressões que vêm sobre a gente, que tentam nos fazer desistir, tudo isso que vem tentando nos tirar da graça de Deus, é muito glorioso. A gente sabe que a gente está sofrendo por um motivo, sabendo que a gente está sofrendo por uma razão. A razão é porque a gente escolheu renunciar todas essas alegrias dessa vida para realmente focar naquilo que é mais necessário, que é a salvação da nossa alma em Cristo. É por Ele, tudo é por Ele. Nós não merecemos nada, mas pela sua graça, que é o favor imerecido de Deus para nós, a gente alcançou tudo. Ele tornou a gente digno, merecedor. Por mais que a gente todo dia fale para Ele: Senhor, eu não mereço tamanho amor, tamanha misericórdia, tamanha bondade.
Ele nos ama. E é por causa deste amor que Ele nos providenciou um sacrifício puro, um sacrifício eterno, um sacrifício que pode nos libertar e nos transformar, nos tirar das mãos deste mundo, do diabo, deste pecado que tão de perto nos odeia. E Ele nos concedeu essa promessa, a promessa de vida eterna. Tópico 3. Afinal, por que Deus permite que passemos por tantas provações? Isso é uma pergunta chave. Por que Ele permite que a gente passe por tantas provações, tantas lutas? Vamos continuar. Para uma questão como essa, Paulo concluiu que as lutas da vida são proveitosas para produzir um caráter aprovado e a esperança, entre outras coisas. No caso dos cristãos de Esmirna, além de ganharem a oportunidade de construírem um caráter aprovado, o Senhor prometeu uma recompensa aos que permanecessem fiéis até o fim. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Sem dúvida, essa promessa também se estende a todo o corpo de Cristo, ou seja, aos cristãos de todas as épocas, tanto aqueles lá do passado, na época de Paulo, quanto os cristãos de hoje e dos que amanhã também aceitarão a Jesus Cristo. Todos eles têm essa promessa. 3.1 recompensa, com exceção dos que foram levados vivos ao céu, todos passarão pela primeira morte. Todos passarão por ela. Física, que é a morte física e natural do ser humano. Mas ainda há a segunda morte, que é a morte espiritual, ou seja, a separação total de Deus. Isso acontecerá àqueles que morrerem sem reconhecer o autor da vida como seu salvador espiritual, como seu salvador pessoal. Nós temos essa recompensa de receber a Jesus Cristo, nosso Salvador. 3.2 A eternidade. O exemplo de Esmirna nos deixa ensinos importantíssimos de perseverança e de comprometimento com o Senhor. Os cristãos daquela igreja não desejavam o que havia no mundo e demonstravam que possuíam o amor do Pai. Possuir este amor ou não determinará o local onde cada pessoa passará a eternidade. Nós temos que realmente ter este amor. Conhecer que através dessas pressões, através dessas pessoas, né, desse sistema, dessa vida que tenta nos espremer, que quando nos espremerem, gente, que possa sair de nós, possa ser extraído o melhor perfume de todos. Que quando a vida, as coisas deste mundo, elas nos espremerem, que a graça de Deus ela possa ser extraída das nossas vidas. Que o bom perfume de Cristo, que o amor, a compaixão pelo nosso próximo, a união, a comunhão com as pessoas, essa liberdade, né? Tudo de bom, tudo de honesto, né? Tudo que é puro, tudo isso que possa sair das nossas vidas. Que ao sermos pressionados, nós não explodamos assim por qualquer coisa, ou ser muito imperativos, explosivos, porque hoje eu consigo enxergar de uma maneira diferente. No passado, às vezes a gente queria retrucar, as pessoas falavam, não, porque tu tá errado, o que tu prega não é certo, o que tu fala não é, esse modo de vida teu é mentiroso, e às vezes a gente explodia, tentava discutir. Hoje em dia, com uma certa experiência que a gente vai adquirindo, a gente entende que tem coisas que a gente não precisa ficar batendo boca, batendo de frente. A gente tem que entender que nós temos que amar o nosso próximo. Não importa se ele entendeu ou não entendeu aquela mensagem que nós queremos passar através da nossa vida. Mas nós precisamos amar e orar, interceder pela vida de todos. Porque nós precisamos de Cristo. Paulo ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Não adianta a gente querer acusar Adão lá no Jardim do Éden de ter pecado. Faríamos o mesmo no lugar dele. Todos nós pecamos e destituídos fomos da graça de Deus, da glória de Deus. Mas Ele com seu amor nos reconciliou.
enviou Jesus Cristo para se entregar a nós. Paulo diz que ele estava em Deus, reconciliando consigo mesmo todo mundo. E nós somos reconciliados por ele. Essa maravilhosa graça. Que hoje você possa ter o entendimento de que tudo que você está passando, todo o sofrimento que você está passando e que ainda vai passar, ele vai servir de recompensa para você lá no futuro, porque tudo isso vai gerar em você uma experiência, uma maturidade, uma lição de vida de que você vai poder, através desse esmagamento, né, essa pressão que você sofre hoje, tanto psicologicamente como fisicamente, e o bom perfume de Cristo ele vai ser extraído da sua vida. Que hoje você possa ter um entendimento de que Jesus, ele vai te dar a coroa da vida. E essa coroa da vida que eu tanto busco, o galardão de Deus, a poder ter a presença dele todos os dias da minha vida, a eternidade inteira com ele, poder receber essa coroa de vida, poder comer da árvore da vida, poder passear com o meu Cristo lá no céu, receber essa honra, esse galardão de ter cada dia mais intimidade com ele. E é isso que eu quero, é isso que eu quero para você, para mim, a cada dia que a gente possa entender que como cristãos nós passamos por diversidades, mas tudo isso vai nos levar a um propósito, que é morar na eternidade para sempre com ele. Tudo isso vai nos aprovar como bons soldados de Cristo, como pessoas que foram esculpidas por ele, pelo próprio Eterno. A estatura de varão perfeito, varão maduro, varão, varoa, homem, mulher, todos unidos por um nome só, que é o nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero que você seja abençoado, tenha sua vida abençoada por Deus e tenha uma semana de vitória, tá? Deus abençoe sua vida e até a próxima, gente. Fiquem com Deus.